queria falar com você diretamente aqui, realmente, da loja da Frutificada. Olha só, essa loja existiu e está até hoje como a gente podia começar. Por que eu falo dessa maneira e começo assim? Muitas vezes a gente pensa que para começar algo a gente precisa estar com tudo perfeito e na verdade não é. Você está olhando aqui esse balcão, essa prateleira e outras coisas aqui? Tudo isso aqui foi meu pai e eu que nós fizemos. Porque a nossa ideia era o quê? Como que a gente pode começar algo com custo menos, com custo lá embaixo? Quando a gente fez uma mudança, a gente tinha bastante custos. E a Frutificar nasceu assim, com o quê? Na época eu era estudante de administração. Meu pai tinha um ponto lá, só que aí sofreu um acidente. E aí já não estava mais dando, era a parte de material de construção. Resultou que tinha mês que não vendia praticamente nada lá embaixo, mês 000. E aí eu estagiava em um ambiente público, um órgão público. E aí o estágio era até a parte da finalização do meu curso, né? Era um estágio, então não era contratação assim. E aí o que aconteceu? Aconteceu que eu falei assim, mãe, eu vou sair do estágio e a gente tem que fazer alguma coisa, porque o que eu ganhava ajudava muito na despesa de casa, ajudava muito na parte de, sabe, do componente ali familiar. O que a gente pode fazer? A gente tem esse ponto e a gente pode modificar. Eu sempre quis trabalhar com mercearia e tudo, em outras coisas, né? E a gente começou a trabalhar na parte de mercearia, não tinha nada de frutas, nem de verduras, nem de legumes. E aí a gente pegou com o dinheiro que a gente tinha, começamos com R$ 500 de mercadoria. A gente pegou as prateleiras que tínhamos, cortamos elas, pintamos elas, refizemos tudo e aí aos poucos a gente foi colocando a parte de verduras, de folhagens, aquilo que a gente podia. Não tinha nenhum equipamento ainda para refrigeração, porque fruta é algo muito perecível. E ali a gente começou do jeito que a gente podia e começamos a crescer, começamos a, eu digo que a prosperar, realmente, mas com muito trabalho, com muita luta. Eu fui me aprofundando um pouco mais no ramo de hortifruti e eu via e surgiu um sonho assim de fazer o quê? Falei, rapaz, a gente compra aqui na Ceasa, lá de São Luís, e por que não a gente produzir, ter o nosso próprio produto? E aí comecei a amadurecer essa ideia. E minha família é do Piauí. E no Piauí, eu estou falando aqui do Piauí, então aqui no Piauí tem terras. Falei, que tal a gente então pegar e produzir alguma coisa? E eu nunca plantei nada na vida. Então aí a gente veio pra cá. Deixa eu me levantar aqui. Então a gente veio aqui pro Piauí, a gente começou a produzir, a fazer teste. E aí depois eu vou contar com mais calma pra vocês. E aí a gente pegou e montou aqui. Você vai ver um pouco, tá um pouco vazio, porque hoje é final de semana, já saiu muita mercadoria. E vou falar um pouco mais depois em outros vídeos quais são os desafios, principalmente de estar aqui, principalmente com uma loja de hortifruti. Os desafios que são, principalmente a parte de abastecimento. A loja aqui é pequena, como vocês podem ver, não é grande. Então a gente não tem aqui câmara fria, só tem um refrigerador aqui para conservar. Mas voltando, a gente começou a produzir, a gente começou a plantar cheiro verde, alface, a gente não tinha irrigação, então a gente começou do jeito que dava, sabe? Pegando a água com aquele negócio, e a gente tem aqueles produtos, aquelas coisas de plástico, a gente pegava, furava embaixo com prego, aí pegava, né? Pegava aquele negócio e começava a aguar com, com aquele. Vou ver se até se tem foto para mostrar para vocês. E a gente começou ali, aguar daquela maneira, com mangueira mesmo, e a gente começou a vender aquilo. E ainda a gente não tinha inaugurado aqui. E aí meu tio falou assim, mano, por que vocês não pegam e realmente botam uma loja em Tenópolis para vender esses produtos? E quando a gente veio para cá, a ideia não era botar a loja, eu queria só produzir e escoar essa produção. E a gente pegou e colocou aqui. Como? A gente pegou, começou a fazer todas essas prateleiras lá no interior mesmo, esse balcão. Porque não estava com dinheiro. Transição você sabe que é custo, sabe que o empreendedor trabalha mais do que tudo. Então a gente pegou e tentou fazer algo de lógico,
rodando aqui, surgiu esse ponto. E aí a gente pegou e falou, rapaz, o que a gente pode fazer aqui? A gente pegou, fez uma prateleira, um balcão, né? Aquele negócio também ali foi uma referência. Pegamos as caixas que vinha com parte de repolho. Peguei um dia ruim, né, pra falar com uma loja seca assim, meu Deus do céu. Mas é porque vendeu, então se tá assim é porque vendeu. E como eu falei, ó, a parte de abastecimento tem que vir de muitos quilômetros para pegar e a gente não tem a parte de refrigeração. Então, se eu pegar muitas caixas de tomate, se eu pegar não sei quantas caixas de pimentão, se eu pegar muitas caixas de melão, pepino, cara, isso aqui vai estragar. Porque eu não tenho onde armazenar isso daqui. Não tenho. Sim, então a ideia era fazer algo bonito, simples, uma pegada rústica, porque assim, eu e minha família, a gente gosta muito dessa pegada rústica, madeira. Então a ideia era essa, e a ideia está sendo essa. Então a gente pegou e fez a inauguração aqui. E mesmo assim, com muitas dificuldades, com muitos desafios, porque você sabe que uma cidade pequena, somente 10 mil habitantes, então tem seus desafios. O ponto de abastecimento é em outra cidade, o principal é em outro estado, então tem sim seus desafios. Por alguns motivos a gente acabou tendo que cancelar a parte da produção. A produção de hortaliças, a gente ia produzir frutíferas, mas eu nunca desisti. Nunca desisti. E a meta é ainda retomar toda essa parte de produção. A meta é isso. Por quê? Porque eu acho que é um dos grandes diferenciais. É muito difícil. Não vou te falar que é fácil. É difícil. Mas sabe quando você olha e vê uma oportunidade, vê como realmente se diferenciar, se destacar? Então é isso que eu penso. Então, e por mais que tenha tantos desafios, tantas dificuldades, a gente se permanece aqui, nesse ambiente, nessa loja pequena, mas com o quê? Com a vontade de crescer, com a vontade de expandir, com a vontade de fazer dar certo, utilizando realmente técnicas, tendo planejamento, tendo controle. Tem mês que vende menos, tem mês que vende mais, e os boletos continuam, né? Mas com tudo isso eu fui aprendendo muito. Eu sou formado em administração, tenho a especialização, faço especialização pós, mas o que mais fez eu crescer e desenvolver foi aqui, ó, estando aqui, estando todo dia com o cliente, fazendo atendimento, indo para banco, conversando, e a gente vai se aprofundando. Então, quem tem um negócio, seja ele pequeno ou grande, sempre vai passar por momentos de altos e baixos. Sempre vai ter alguma dificuldade que você vai ter que superar. E tudo isso que eu estou aprendendo mais recentemente é o que? Eu sempre quis fazer tudo muito perfeito. Quis sempre fazer tudo as coisas muito certas. E quem está no jogo tem que aprender que pode perder. E tem gente que não quer nem entrar no jogo porque tem medo de perder. Ou seja, para você ganhar, você tem que entrar no jogo. Para você poder vencer na vida, você tem que começar. Para você ter uma empresa grande, você tem que começar também com uma empresa pequena. Poucas são as pessoas que já começam com uma empresa grande. E é melhor ainda você começar de baixo, porque você vai entendendo todos os processos, você vai subindo o degrau e você vai conhecendo todo o processo, de como começou, de como surgiu. E vai sempre melhorando. Com o método de quê? De começar pequeno, mas sonhando grande. Eu sempre guardo essa frase comigo. Começar pequeno, sonhar grande. Pessoal, é isso. Então aqui a gente tem vários tipos de produtos. Eu vou vir fazer um vídeo no dia que realmente a loja estiver no padrão, realmente da loja aqui. Pegou um final de semana com pouca mercadoria. Mas é assim, amanhã a gente é domingo, então a gente funciona, realmente abre ali só poucas horas durante o dia, só para atender alguns clientes. Mas aí segunda-feira já chega a mercadoria, na terça-feira também. A gente está fazendo uma reestruturação aqui da loja. E vamos passar por outro, porque a meta é crescer, a meta é expandir, a meta é melhorar, a meta é diversificar. No sentido do que? Se eu vejo que algo não está legal, a gente não permanece. É ruim para mim, eu não gosto de ter a loja dessa maneira. Não é porque está assim, porque eu quero que esteja assim, não é esse o caso. Então eu vejo que está acontecendo algo de errado, eu vejo que dá para melhorar, já começo a unir forças para poder melhorar isso, principalmente a parte psicológica, né, para você não pirar, porque às vezes nesse mundo tão acelerado que nós estamos,
Parece que todo mundo prospera muito rápido, todo mundo vence muito rápido, todo mundo é bem de vida, todo mundo é milionário antes dos 30. E às vezes dá uma cobrança, e eu já me cobrei muito. E tento não me cobrar nesse sentido, porque faz atrapalhar, por experiência própria. E assim vai. Então, aqui é para explicar, então a gente deixa algumas fotos da minha família, de como começou. Eu aqui, ó, bem no início, aqui lá em São Luís. E eu vou estar sempre postando vídeos e explicando para vocês todo o processo de como é feito, de como a gente trabalha, de como é que a gente faz as coisas. Mostra a parte de sistema, a parte de gestão. Só sei de uma coisa, mesmo a loja sendo pequena, não quer dizer que não tenha técnicas e não tenha questão de planejamento. Quanto mais pequena a loja é, melhor é para fazer a curva, melhor é para você fazer readaptação, melhor é para você fazer a reestruturação, refazer a rota, refazer o caminho, errou, volta, corrige, segue. Isso aqui é uma das grandes escolas da vida e eu agradeço muito. E graças a Deus eu nasci no ambiente empreendedor. E isso para mim não é fracasso, para mim é vitória. E aí a gente vai melhorando, vai construindo, dia após dia, ano após ano, construindo para depois as pessoas falarem que foi pura sorte. E não é assim. Foi muito trabalho. Pessoal, se você está aqui, olha só, curte esse vídeo, comenta e se inscreva no canal. Tem. Tá bom. A cliente veio, eu fiquei tímido. Então, pessoal, olha só. Essa aqui é um dos negócios. Espero no próximo vídeo estar muito mais arrumado e com muito mais mercadoria. E tem outra coisa também. A mercadoria sempre chega em média 3 vezes na semana. Então, chega, se organiza, né? Tem aquele volume, vai saindo, chega outra remessa, sai, chega outra. Por quê? Para o cliente sempre ter a mercadoria, um produto mais fresquinho. Como eu falei, a gente não tem local de armazenamento, então a própria exposição é o próprio armazenamento. Então esse produto chega, ele tem que sair rápido, porque é o tipo de produto de bastante perda. Então a gente tem que ter bastante controle com tudo isso. Eu não tive nenhuma escola, então a escola realmente é aqui, minha, de hortifruti. Então a mercadoria vai chegando, vai entrando, vai saindo e a gente vai fazendo toda essa parte de melhoria. Em breve eu quero muito estar gravando aqui os próximos vídeos, o que a gente reativando a nossa parte de produção de maneira pequena, de maneira enxuta. E gosto de trabalhar muito assim, minha família e eu, de trabalhar de maneira enxuta, realmente pequena, fazendo os ajustes que são necessários para depois dar um outro passo. E é isso. Então se inscreva aqui no canal, não se esqueça. E até mais, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Falou.